alma inquieta, como a do jornalista Nestor Amazonas, tinha que percorrer vários caminhos e experimentar vários sabores. Depois que concluiu o ensino de segundo grau, Nestor começou a trabalhar e em poucos anos havia incorporado os instrumentos legais que permitiram a ele a obtenção do registro como jornalista profissional. Se tornou um jornalista importantíssimo, ganhou projeção nacional e internacional, mas até chegar lá, passou por vários caminhos no ensino superior. Foi estudante de economia na Universidade Tiradentes, em Aracaju, estudou também administração na Universidade Federal de Sergipe, fez cursos de pós-graduação pela Universidade Federal da Bahia, em Salvador, pela Fundação Dom Cabral, em São Paulo, e tudo isso, como ele mesmo diz, foram suportes que ele obteve para exercer bem a profissão de jornalista. Vamos ouvir a narração do jornalista Nestor Amazonas. Profundamente chateado. Eu tinha certeza absoluta que eu passaria. Arrogância e presunção, mas eu tinha certeza que eu passaria. Enfim, aí que está. Nesse íntere, eu começo a trabalhar. E aí eu tinha que fazer uma faculdade noturna. E aí eu fui fazer economia na Faculdade Tiradentes, um show, que era faculdade, não era universidade. Era na Rua Divina Pastora. E eu fiz vestibular para o show, passei em segundo lugar. Ó! Segundo lugar foi meu. E eu comecei a estudar. Um ano, estudei 2 anos. Quando chegou no terceiro ano, quando aí realmente a coisa começa a você se definir profissionalmente, aconteceu uma coisa muito boa com resultados ruins. Muito boa é que, nesse meio tempo, eu passei a ganhar muito bem. Quer dizer, muito bem, vivo. Você conhece a realidade jornalística de Sergipe, mas eu passei a ter um salário acima da média de Sergipe. E eu me encantei com aquilo. Eu trabalhava, fazia o que eu gostava, sabia o que eu fazia e ganhava bem. Aí eu fiquei pensando, e cada vez mais eu fui assumindo responsabilidades na televisão que já não permitia que o meu horário noturno fosse dedicado às aulas. Porque se até então eu era editor, aí eu virei chefe de reportagem, virei chefe de redação, virei diretor de jornalismo. Aí fodeu. Aí eu não tinha mais como fazer faculdade. Aí eu parei no terceiro ano. Eu gostava muito do curso de economia, porque não economia financeira, né? Me interessava muito a economia histórica, né? A história da riqueza do homem, não é? Adam Smith, quer dizer, o contexto social, não simplesmente a questão numérica, né? Contabilidade, matemática financeira, isso não me interessava. Mas a história da riqueza do homem, através da economia, para mim foi um deleite, era uma viagem. E eu me diverti muito nessa viagem. Você está me botando uma culpa enorme aqui. Eu estou percebendo que meus professores foram muito poucos, mas eu tenho outras referências de educadores, não professores, eu quero fazer uma distinção, tá? De professor, realmente... Evaldo Campos foi um bom professor em algumas questões, entendeu? Mas não lembro exatamente assim. Aí, sim, porque depois eu fiz vestibular para a Universidade Federal do Sergipe, para administração. E aí professores assim João Costa, para mim era se João Costa fosse um show, eu pagava ingresso todo dia para assistir a aula dele. João, para mim, foi um dos caras assim que eu... Sabe quando você olha para o cara assim, puta merda, como eu sou ignorante, como eu sou burro, sabe? Era uma exuberância de cultura, era um cara fantástico.
tenho uns 3 ou 4 colegas, principalmente meninas, que até hoje, as gêmeas, Clara e Lélia, umas outras figuras também, Marcelo, tem alguns colegas. Mas o que aconteceu, se a gente continuar conversando, eu vou poder te contar o que é que aconteceu comigo depois de Sergipe, né? O meu mundo mudou completamente e a memória, se você não alimenta, se você não, ela vai desaparecendo e você não lembra. Mas eu sim. Mas na verdade o ensino de economia era porque eu percebia que eu não sabia nada do que eu estava escrevendo. Eu estava redigindo textos, escrevendo, embora a televisão seja muito pobre em profundidade, em qualidade de texto, né? O jornal é muito mais. Eu não tinha um entendimento do mundo como eu tive depois da aula. Eu estudei economia para me tornar um bom jornalista, digamos assim, entendeu? Paulo, como é? O irmão de Antônio Vieira, Paulo Barbosa, foi o cara que me disse assim: pô, Nestor, você não pode não conhecer isso, cara. Entendeu? E uma das minhas invenções foi botar Paulo Barbosa como comentarista da televisão. Só durou um comentário, não deu outro, não teve mais. Mas, enfim. Mas eu estou pulando etapas aí, mas vamos nós. Porque aí já é outra etapa da minha vida, eu já estava com a vida mais ou menos casado e tal, e aí eu resolvi voltar a estudar. E aí fiz vestibular, passei e fiz a escola de administração. Tanto que quando mais adiante, eu não vou pular o assunto, quando eu fui contratado pelo Gilson para ser o diretor do CUTART, a alegação é de que eu não podia ser diretor porque eu era aluno. Como se isso fosse um defeito, né? Mas, enfim, eu era um aluno muito esporádico, eu era um aluno eventual, eu não era aquele, entendeu? Porque, entenda, eu voltei a fazer faculdade não em busca de uma graduação, eu voltei em busca de informação, que eu não tinha como jornalista. Porque eu era uma aberração, era uma aberração. Aos 25 anos de idade, eu escrevia como se fosse uma autoridade para o Estado inteiro ouvir, e eu não tinha capacidade de ter aquela pretensa autoridade. Foi por isso que eu fui buscar. É como se fosse um curso de extensão, entendeu? Eu nunca tive realmente a busca do diploma, do canudo. Era a informação que eu queria. Eu abandonei. A minha documentação está lá até hoje. Eu fiz 2 outros cursos de especializações. Federal da Bahia, eu fiz um curso de Política e Administração dos Valores Culturais na América Latina, curso dado pela OEA, num regime intensivo, um curso que durou 3 meses, mas foram 3 meses todos os dias, 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia desse curso. Serra. Foi reitor, ele era professor de sociologia. Ele foi reitor da universidade. Outro cara que pegou minha cabeça, pegou um machado, bateu e abriu minha cabeça. Entendeu? Esse cara, Luiz Felipe Serra, o nome dele. Que esse curso ele era o seguinte: eram 41 pessoas de 14 países da América Latina. Era um curso multi, não era um curso de graduação, era um curso de especialização. Então tinha gente, muitos famosos. Tinha gente da América Latina inteira. É um curso de especialização em gestão de crise. É um curso que eu usei para a profissão. Da mesma forma que eu usei economia, usei para a minha profissão. Em São Paulo, na Dom Cabral. Eu já estava na Abril e foi onde a gente fez esse curso. É um curso de especialização também dado pela Dom Cabral. Minha ignorância é imensa, ela só perde para a minha curiosidade. A frase não é minha, mas eu me aposto dela. A educação sistêmica, ela não marcou minha vida. A educação sistematizada, com horário, com curso, ela não marcou minha vida, porque eu aprendi muito mais naquilo que eu digo, a diferença entre... por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Quando eu estava no CUTART, por uma obra do destino, 2 pessoas foram deslocadas de suas origens e Gilson abrigou. Um foi o Eurico Amado,
que você conhece a história de Eurico Amado, não preciso repetir, veio para a universidade para ser contratado e os colegas vetaram a contratação de Eurico Amado. O outro foi o professor Otto Eufrásio de Santana, irmão de Dom Eugênio Salles, que para mim é outro cara, e esse cara também, os professores, de forma corporativa, bloquearam a contratação dele. E Gilson, no estilo Gilson de ser, contratou os dois como assessores do reitor. E não tinha onde alocá-los. E alguém disse, olha, lá no CUTART tem espaço, porque é um local agradável e tal. E eu tive a honra, o prazer e a sorte de conviver com esses dois formadores da minha vida, Eurico Amado e Otto Santana. No CUTART, as aulas que eu tomava com eles de sociologia, filosofia, foram mais determinantes na minha vida do que toda a minha vida curricular, digamos assim. Essas duas pessoas, nos quase 3 anos que eu fiquei lá, tornaram a minha vida interessante, me deram noção da minha mediocridade e me obrigaram a procurar saber alguma coisa e me transformaram em outra pessoa. Entendeu? Então, a educação normal, eu sempre tive muita angústia. Hoje eu seria diagnosticado com DDA, né? Déficit de atenção. Mas ficar preso 45 minutos, 50 minutos, sentado numa sala, sem poder se manifestar, apenas recebendo aquilo, e aquilo não está me fazendo bem, era terrível para mim. Tá? Então, eu navegava em 2 mundos. Eu botava o córtex frontal aqui para pensar no professor, vendo a aula, e aqui de trás eu estava viajando, ia para outro lugar, pensava outras coisas, enfim. Eu gostava de ir para a escola, eu não gostava era da escola. Ir para a escola significava um convívio social, uma troca de energia, um convívio, brincadeira, socialização. Mas a escola, assim, o modelo escolar, sabe? Eu não estou querendo fazer discurso, não, mas assim, a fórmula mecanizada do ensino, pega um tubo aqui, aí bota aqui, abre o tubo, fecha o tubo, vai embora, não me traumatizava. Eu era um incômodo para alguns professores. Quando eu pedia para sair da sala, os professores davam graças a Deus, porque eu era o chato, interrompia, entendeu? O modelo educacional sempre me incomodou. Tanto que, quando eu fui para a área da cultura, eu fazia uma agressão à educação, né? Eu dizia o seguinte, educação é reacionária, cultura é revolucionária. Todo processo educacional é a repetição de um estabelecido. A cultura é a quebra desse paradigma. Então, quando Pasteur descobre acidentalmente que aquilo ali vai ser uma solução científica do mais alto grau da penicilina, aquilo ali é um fato. Quando isso passa a ser ensinado na escola como dogma, ele muda o perfil. Então, uma coisa que é revolucionária, mais adiante ele vira educação. Tudo que foi cultura, que quebrando paradigmas, depois ele assimilado, a educação, o sistema absorve e transforma ele num processo repetitivo e enquadrado. Enquanto que a cultura não tem compromisso com o formato. Meu destino era ser padre. Meu avô, parte de mãe, era extremamente religioso, rezava 3 vezes ao dia, quando acordava, ao final da tarde e quando ia deitar. Então, nós somos assim, sei de tudo de religião, estudei a Bíblia, eu tive uma formação. Quando eu nasci, um médico me puxou pelo pé e gritou: "Eis um padre!" Aí meu avô delirou, disse: eu sabia que eu ia ter um neto que ia ser padre. Nestor Amazonas. Perfeito. Na verdade, meu nome está errado. Parece que eu sou filho de espanhol, porque meu nome era para ser Nestor Emanuel Amazonas, que é o nome da minha mãe, Andrade é o nome do meu pai. Meu avô disse: deixa que eu registro o meu primeiro neto. E lá colocou Nestor Emanuel de Andrade Amazonas, ou seja, ele me botou com o nome dele. Tanto que as pessoas chegavam assim: seu Andrade, por que Nestor é Amazonas se o senhor é seu Andrade? Aí ele dizia: pergunte a ele. Em Feira de Santana, quando a gente estava numa idadezinha já de grandinho, era obrigado todo domingo ir para a missa.
Todo domingo nós íamos para a missa. E eu não gostava de... Eu achava interessante, mas eu tinha DDA, na verdade, porque naquela época não se diagnosticava tão fácil. Eu não conseguia ficar parado na igreja durante 40 minutos vendo a missa. Não conseguia. E aí eu fazia de tudo para não ir para a igreja. Fazia de tudo. E um dia eu fiz uma malcriação com meu pai. E meu pai ficou puto comigo, me deu uns 2 cascudos. Não, você tem que ir para a missa. Lá. E meu pai aí me questiona, né? E quem você pensa que você é para não querer ir para a igreja? Que é o convento dos capuchinhos. Que ele me internou lá depois. Aí eu olhei para ele e disse: eu sou a voz que clama no deserto. Bom, inconscientemente eu repeti João capítulo 1, versículo 23. Mas meu pai me deu uma surra, tomei um banho, botei a roupa e fui com ele para a missa. Eu, ele e Marcos. Íamos caminhando da minha casa até o Capuchinho. Quando a gente chega lá, barará, a liturgia da missa, aí o padre: versículo de hoje, João, capítulo 1, versículo 23. Eu sou a voz que clama no deserto. Meu pai olhou para mim com o olho desse tamanho. Esse menino tem pacto com o demônio. Ele não disse. Aí é a interpretação minha da incredulidade dele. O pai era um cara dividido, porque é o seguinte, a gente estigmatizou a questão, por causa de 64, foi estigmatizado a questão que o militar é de direita e quem não é de esquerda. Bom, esquecem que os maiores líderes de esquerda no Brasil vieram do Exército. Estou falando de Prestes, estou falando de Marighella. Então, ele era aquele cara que era do Exército, mas ele tinha um senso de justiça social muito apurado. Então, a minha formação política, ela foi da justiça, entendeu? Do humanismo. Não foi política de partidária, nunca teve nada disso, mas assim era focada na justiça social. Se isso é ser de esquerda, de casa. Dentro de casa. Meio, pequeno, mal-humorado e com um botão de explosão, um pavio de explosão muito pequeno. Eu explodia muito fácil. Se qualquer coisa, não tinha aquela coisa de menino, assim, brigar um com o outro, ficar empurrando o outro. Ah, você vai para lá, você vem para cá. Não, eu sei isso aqui, não tinha. Teve o atrito, o pau quebrava imediatamente, não tinha conversação, não tinha agressão verbal.